Hoje é segunda-feira, é dia de nós participarmos com o nosso querido Dr. Henry Dias, que está ao nosso lado aqui no Canal 10, e ele tem mais uma conversa para ter com você. Toda segunda-feira ele marca a presença. Doutor, um grande abraço, boa tarde, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa tarde, Vono, boa tarde a todos. Hoje vamos falar aqui sobre comércio eletrônico. Virou praticamente uma febre, as pessoas comprando pela internet, buscando no consumo, uma forma de consumir diferente, e que tem praticamente todas as grandes lojas, as grandes redes têm desenvolvido e divulgado amplamente as suas redes, as suas lojas de comércio eletrônico. E isso, obviamente, acaba trazendo problemas, assim como acontece no dia a dia, na compra nas lojas físicas, onde as pessoas se dirigem, fazem as compras. Também o comércio virtual tem uma quantidade muito grande de problemas, principalmente quando o produto não vem de acordo com o que o consumidor esperava, ou ele não fica satisfeito com o tipo, ou mesmo o produto vem com algum defeito e ele precisa fazer a devolução desse produto. Então, quem decide comprar pela internet deve estar sempre preparado para, infelizmente, perder tempo, e muitas vezes, se não tomar cuidado, vai acabar perdendo dinheiro, caso se arrependa e decida devolver o produto. E principalmente, telespectador, é muito importante que o consumidor deve estar ciente que ele vai ter que aguardar mais tempo do que o que era originalmente previsto para entrega e também para a devolução da mercadoria, porque hoje, com essa grande procura, há uma dificuldade muito grande em logisticamente fazer a entrega desses produtos, e também, principalmente, na devolução dos produtos, que é aí onde reside atualmente a maior dor de cabeça para o consumidor. Isso porque, em geral, as empresas de comércio eletrônico, elas impuseram alguns custos aos consumidores para a devolução do produto, quando os consumidores vão exercer o seu direito de arrependimento. E, principalmente, Leozinho, as empresas têm descumprido esses prazos de devolução dos produtos, que é a grande tragédia hoje do comércio virtual. Pensando nisso, o governo federal editou uma norma regulamentando o Código de Defesa do Consumidor, no sentido de criar algumas obrigações para as empresas que não cumprem a sua obrigação. Isso porque também é inadmissível que o consumidor tenha ônus para devolver um produto. E o decreto prevê exatamente isso, que essa devolução se dê sem custos. E mais ainda, no prazo de até 7 dias após a compra das mercadorias pela internet. Como isso ainda está em fase passada, mesmo após essa implantação, essa norma não vem sendo cumprida, nós vamos listar aqui algumas dificuldades que o consumidor encontra no dia a dia. As dificuldades, nós vamos dizer, as mais comuns. A principal delas é que a mercadoria ela deve ser retirada pela empresa no endereço do consumidor. E isso não ocorria. O consumidor ele acabava tendo que, embora já estivesse estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, antes da publicação desse decreto que regulamentou o comércio eletrônico, o consumidor ele tinha que se dirigir aos Correios para fazer a devolução, porque normalmente as entregas são feitas, as compras são entregues pelo correio. Então ele tinha que se dirigir aos Correios, munido de toda a documentação, um selo, uma documentação, um número de postagem, para que essa devolução
pudesse acontecer. E muitas vezes a empresa não fornecia essa numeração de postagem e o consumidor acabava tendo que gastar, mesmo que fosse valor pequeno, acabava tendo que fazer esse pagamento. Com a edição do decreto, essa cobrança é proibida. O consumidor não pode pagar para devolver um produto que ele não quer ou um produto que está estragado, dentro do prazo que a lei fala dos 7 dias para o arrependimento. Então, em alguns casos, o consumidor acabava querendo resolver logo esse problema e pagava essa taxa de postagem. Isso hoje, então, está completamente descartado. Isso não pode ser, está definitivamente arquivada essa imposição. Os problemas com o prazo de entrega também eram outra circunstância muito comum também, Leozinho. E inclusive em todos os órgãos de defesa do consumidor que são consultados, essa é uma das maiores queixas, que é o atraso nos prazos de entrega. E isso também acaba sendo regulamentado pelo decreto, que muitas vezes esse atraso acaba ocorrendo em períodos em que não há uma grande demanda. Não são épocas festivas, não são, como exemplos, Natal, as festas comemorativas, que a demanda acaba sendo maior, mas esses atrasos acabam ocorrendo no dia a dia, em épocas que não teriam justificativa nenhuma para esses atrasos. Então também há essa possibilidade de as empresas serem acionadas, inclusive pagando até multas. E essas multas, elas podem atingir, dependendo das circunstâncias, se a empresa acabar se tornando uma atrasada, uma atrasilda quanto mais, vamos chamar assim, essas multas podem atingir até 3 milhões de reais. E como essas multas podem ser cobradas? Os consumidores precisam informar os órgãos de proteção do consumidor, dizer das suas reclamações, registrar as suas queixas, para que os órgãos de defesa do consumidor possam acionar essas empresas e possam, através dessas notificações, cobrar mudanças e cobrar o atendimento da legislação em vigor. Então é muito importante que haja a participação ativa do consumidor em todos esses momentos. Mais ainda, outra circunstância que é muito comum também, a partir dessa edição do decreto, esses PROCONs de todos os municípios, os PROCONs estaduais, estão notificando as principais empresas e através dela também as empresas menores, para que elas comecem a dar cumprimento a essa legislação. Porque, embora a legislação, repito, esteja já em vigor há cerca de 4 meses, infelizmente, para o consumidor virtual, principalmente, não tem havido diferença nenhuma mudança significativa na postura das empresas. Então, é importante que, a partir daí, os consumidores passem a acionar cada vez mais os PROCONs, principalmente os PROCONs que funcionam em seus municípios, para que a legislação possa ser cumprida. Outra circunstância também muito ruim, muito triste nesses casos de verificar, é que as empresas, embora todo mundo saiba que elas não cumprem essas obrigações, elas, quando acionadas, elas informam, colocam no papel, respondem de maneira burocrática que elas estão cumprindo normalmente, que não está havendo nenhum tipo de dificuldade, o que realmente não condiz com a realidade. Então, é muito importante que nós, os consumidores principalmente, tenham em suas consciências a necessidade de não só fazer a reclamação com a empresa, mas também notificar os órgãos de consumidor. E isso é muito simples. É muito simples, né? Nós temos em todos os municípios os PROCONs funcionando, geralmente nas prefeituras.
ou diretamente nas pequenas cidades dentro das prefeituras ou nas cidades maiores, em órgãos, embora separados da prefeitura, mas vinculados à prefeitura. Aqui na cidade funciona dessa forma. Em Fernandópolis, o PROCON, embora vinculado à prefeitura, funciona separado em prédio apropriado, onde o consumidor pode fazer a sua reclamação, pode registrar a sua reclamação e, a partir daí, dar início a um procedimento de defesa ao consumidor. Então, o que o consumidor deve fazer nessas circunstâncias? Está havendo alguma dificuldade, não está satisfeito ou com o atendimento, ou com a entrega do produto, ou com a devolução do produto, principalmente nesse caso que nós estamos tratando aqui hoje, deve imediatamente acionar o PROCON. O PROCON aqui em Fernandópolis, o telefone é o 3465-0150, que é o telefone da prefeitura, e a partir dali pode pedir para o telefonista para transferir a ligação e registrar a sua reclamação e, dependendo da circunstância, comparecendo ao local para registrar de maneira oficial, inclusive com todas as dificuldades, elencando todas essas dificuldades, e para que o problema possa ser resolvido. Porque o problema não é só o problema do consumidor, esse é um problema geral. Então nós precisamos que essas reclamações aconteçam, elas sejam registradas para que, reunidas nos PROCONs estaduais, as empresas possam ser acionadas e possam ser cobradas, porque nós sabemos que a única maneira que essas empresas, as grandes empresas, entendem e buscam sanar qualquer tipo de problema é quando elas são autuadas, quando são multadas. Então é importante que haja essa participação efetiva do consumidor para que ele possa fazer a sua reclamação e ajudar também não só resolver o seu problema, mas principalmente os problemas de todos os consumidores, porque os problemas meus, os problemas do Leozinho, o problema do Vono, são os problemas que acometem praticamente todos os cidadãos, todos os consumidores. Então é importante, todas as vezes nós temos destacado aqui, a importância do consumidor se manifestar, do consumidor registrar a sua dificuldade e registrar o seu problema. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Um grande abraço e até a semana que vem. Na semana que vem, presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, e na segunda-feira o senhor estará de volta aqui no seu canal 10, que vai para um breve intervalo comercial. Da volta vamos falar de esportes. PFC está fora da fase decisiva do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Voltamos já.